Olá, bonecas! No vídeo de hoje, claro, eu venho falar sobre bonecas, mais especificamente sobre uma boneca que eu tô terminando de confeccionar, já tô na parte dos acabamentos. Porém, eu me dei conta de que eu falando sobre ela e mostrando ela pronta, iria se estender demais um vídeo, então eu resolvi fazer esse vídeo daqui hoje como uma pequena introdução, né, do assunto, de toda a estética dessa boneca que eu escolhi fazer já faz tempo. Ela ficou parada por alguns meses e agora eu retomei, né, tô fazendo toda a parte das joias, do acabamento, agora ela tá literalmente brilhando. Então, assim, vou pegar meu chafé de canudinho para continuar. Então, assim, essa boneca, ela é fruto já de vários anos de pesquisa. Eu sempre quis uma boneca como essa e resolvi fazer a minha própria versão. Eu tô falando das bonecas francesas, as conhecidas boudoir dolls, as bonecas de quarto, ou então as poupées de chambre, digamos assim. Mas a gente, eu prefiro chamar de boudoir, que elas são mais conhecidas com esse nome. Então as bonecas boudoir, as boudoir dolls, foram muito famosas, ainda são famosas no ramo das pessoas que colecionam, né? Dos colecionadores de bonecas. Elas são vendidas, às vezes, as peças delas, só os pedacinhos, e até peças de montagem mesmo das bonecas, que valem fortunas em muitos casos. Enfim, elas são bonecas francesas que surgiram no final do século XIX e início do século XX. Então, assim, mais especificamente nos anos de 1920, né, nos anos 20, na década de 20, elas foram foi o boom, né, dessas bonecas. E elas eram inicialmente, que eu digo, a principal função delas, elas eram decorativas, eram bonecas artísticas, decorativas, que ficavam em quartos privados das mulheres. Muitas artistas da época do cinema, modelos, né, modelos fotográficas que já existiam na época na França, que tinham todo aquele ar, né, de sensualidade, de moda, que respiravam a moda da época, que já não era mais aquele, digamos assim, aquele ranço vitoriano, né, que apertavam todas as mulheres nos seus espartilhos. Essas bonecas, elas acompanharam esse crescimento da moda, essa liberdade, essa verdadeira libertação do corpo feminino naquela época. Então elas não eram bonecas para criança, não eram assim de brincar, elas eram decorativas. Então as pessoas colocavam, né, elas nas camas, nas suas cadeirinhas próprias para elas, nas poltronas. E a gente vê historicamente muitas fotos, né, das mulheres, das artistas, principalmente as artistas de cinema, que levavam as suas bonecas em viagens de navio, passeavam com elas nos teatros, nos bailes, nas festas. Então era quase que ela era uma acompanhante, assim como uma joia, uma bolsa. Elas eram bonecas que faziam parte, né, do dia a dia dessas mulheres. E interessante aquela frase, né, que a gente sempre fala que a arte imita a vida, e nesse caso é uma mistura muito louca, porque a vida imita a arte imita a vida. O que começou primeiro? Porque as bonecas são super parecidas com as suas donas, né? Elas acompanhavam a moda da época e as donas pareciam muito com as suas bonecas, né? As mulheres da época, a moda da época lembravam muito, né? Em função das maquiagens,
cabelos, lembravam muito bonecas. E lembrei de uma personagem, a Betty Boop, que acredito que ela seja mais assim da era do jazz, dos anos 40, mas ela também tem essa pegada assim dos anos 20, que toda vez que falo em anos 20 eu lembro muito do cabelinho, né, e dos olhinhos bem cheios de cílios, né, e a boquinha pequenininha da Betty Boop. Então assim, as bonecas, as Boudoir Dolls e as suas donas se pareciam muito, né? Tinham pessoas que pediam, né, que mandavam personalizá-las com as roupas iguais. Algumas tinham hábitos adultos, fumavam, enfim, carregavam bolsinhas, tinham seus acessórios. É um universo, né, que eu acredito, tô falando por mim, né? Mas quem gosta muito de bonecas, eu acredito que seja impossível não visitar historicamente essa época, essa fase, a pessoa, né, quem gosta, tô falando de quem gosta, não se apaixonar pela ideia, né, de ter uma boneca assim, ou de... Enfim, eu gostaria muito, né, de ser uma mosquinha, poder entrar numa máquina do tempo e poder visitar, né, essa época, esses lugares, e ver como as mulheres tinham essa liberdade de andar com as suas bonecas, com seus, vamos chamar brinquedos, enfim, com os seus pertences do coração. Isso eu acho assim algo assim, não tem nem nome. Eu tomo um cuidado para começar a falar sobre isso, porque ultimamente, né, no nosso país, a gente tem vivido uma fase tão triste, sabe? De pessoas que atacam umas às outras em função, né, da sua liberdade. Meu Deus do céu, sabe? Da pessoa gostar de uma boneca e querer andar com essa boneca. Quem não entendeu ainda o que eu tô falando, eu estou sim falando especificamente das bonecas Reborn, que, né, rolou há pouco tempo atrás todo um boom de discussão, e não tô aqui querendo defender ninguém, e enfim, o que eu quero dizer é, independente do que as pessoas tenham, psicologicamente falando, para andar ou não com essas bonecas, eu me coloquei muito na época no lugar das pessoas, que não são poucas, não são muitas, que vivem dessa arte, que fazem bonecas Reborn, que trabalham com isso, que, assim, sustentam as suas famílias fazendo essa arte de pintura, seja de roupinhas, enfim, é vasto, aqui o assunto se perde. Mas voltando, né, para as Boudoir, voltando para as francesas, eu gosto muito da ideia dessa época ter sido libertadora em todos os sentidos, não só na moda para as mulheres, mas essa liberdade de pensamento, de não ter problema nenhum, né? E por isso que eu volto, né, para esse paralelo em que a gente vive hoje, num país que já há muitos anos é super normal. Pessoas, eu digo homens, por exemplo, eu não tô falando só homens, mas é a grande maioria, são pessoas que jogam videogame todos os dias ou sempre que podem, e tudo bem. E essas mesmas pessoas são aquelas que atacam aquelas mulheres, aquelas famílias, aquelas pessoas que vivem, né? E mesmo que não vivam disso, pessoas que vivem o seu amor pelas bonecas. Então, isso pra mim foi o que pegou mais, sabe? Foi o que doeu. Porque se a gente, eu digo não a gente mulheres, eu digo a gente, o pessoal das bonecas, né? Eu tô aqui representando, né, um pouco as bonequeiras de plantão. Se a gente atacasse essas pessoas que fazem, vivem e gostam e adoram tanto os seus jogos, os seus bonecos, o seu universo,
seja de cosplay, de mangá, seja lá o que for, e eu também me incluo nesse universo, porque gosto muito de, várias ramificações, né, que existem das fantasias, que os filmes nos trazem, de personagens incríveis, que eles viram sim bonecos, viram jogos, viram livros que viram jogos, enfim, a coisa vai longe, a gente sabe disso. Então, terminar aqui essa pequena discussão, mas é só uma vontade que me deu, né, esse tempo todo que passou, de falar sobre isso e eu não falei. Então, assim, vivam as bonecas boudoir, vivam as bonecas francesas de quarto, e mesmo que não sejam francesas, as que vêm agora para nós, do Brasil, que as bonecas, as bonequeiras brasileiras fazem, e por aí no mundo afora, né, que a gente consiga ter essa liberdade de pensamento, essa liberdade de fazer o que gosta e de amar aquilo que nos faz tão bem, gente. Vocês não têm noção, tem noção sim, mas tem muita gente que não tem noção do quanto fazer bonecas ou mesmo adquirir uma boneca pode transformar a vida de uma pessoa. Então, assim, não vou me estender muito, né? E vou trazer aqui algumas imagens também históricas dessas mulheres com as suas bonecas. Eu lembro muito que foi no ano de 2008, um estilista que é aclamadíssimo e enfim, discutidíssimo também, porque o John Galliano, ele tem toda uma vida de sucessos e fracassos, mas tirando a parte das suas desventuras, eu fico sempre com a moda dele, que era incrível, né? Os desfiles de alta costura do John Galliano, e eu lembro de ter visto em revistas na época. Mas eu lembro muito de um desfile dele que me marcou, que tinha toda essa estética, né, dos anos 20, e tinha uma modelo nesse desfile que ela só andava com, né, ela fez todo o desfile dela com uma boneca boudoir linda, maravilhosa. Ela parecia uma boneca, lindo. Eu achei aquilo assim, uma finesse, uma coisa assim, alma de boneca, como eu costumo dizer. Então é isso, espero em breve, muito em breve, trazer aqui a minha versão, que não tem nada a ver, já deixo claro, até porque não tem como, eu não tinha como fazer exatamente, né, como os franceses faziam essas bonecas. Agora, com o advento das máscaras e toda essa descoberta que vem vindo para mim agora, eu posso até começar a fazer algo parecido, mas eu fiz dessa vez a minha toda em tecido, o rosto em tecido, e isso é que eu achei incrível, né? As boudoir, elas tinham rostos 3D maravilhosas, então eram feitas de tecido, de biscuit, né, de massa, de porcelana fria, usavam seda também, era toda uma mistura, né, uma massa que era feita para modelar esse rosto. Ele era prensado em formas, né, de ferro. Enfim, gente, a manufatura toda era bem artesanal e ao mesmo tempo industrial, né? A indústria já corria atrás dessas pequenas obras de arte que infelizmente, né, com o tempo vieram a se perder. Mas foi uma arte de bonecas que super influenciada pelo movimento artístico do rococó, que é um pouco lá atrás, né? Com todas aquelas formas e, como é que se diz, exageros, né, de
detalhes e também, em função da época, né, a arte déco, que era a arte decorativa da época dos anos 20. Não sei se eu falei tudo, ou falei de mais, ou falei de menos, mas acho que é uma boa introdução, né, para falar desse meu amor por bonecas, essas descobertas, essas bonecas francesas lindas. Como é que eu digo? Linguicinhas, né, porque elas eram compridinhas, lembra um pouco as minhas primeiras bonecas. E é isso, gente. Então, em breve eu trarei aqui. Ela ainda não tem nome, essa minha nova boneca, que é Boudoir. Ela ainda não tem nome. Eu vou olhar bem pra cara dela, porque é assim que eu faço. E vou ver o que ela vai me dizer, né? O que ela vai me responder. E quando terminar a fase da decoração, eu trago aqui com ensaio, aquela coisa toda, né? Toda a produção, pra vocês verem como ficou. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.